E muito tem sido veiculado aí nas redes sociais quanto a um acidente que tirou a vida de uma jovem garota. Eu não gosto de comentar caso concreto, de ficar repercutindo tragédia, enfim, mas aqui serão apenas apontamentos técnicos legais, tá bom? Então, abstratamente falando, quando a gente está diante de um crime que existe uma perda de vida, quando alguém perde a sua vida por uma atitude, por uma conduta de uma outra pessoa, de um terceiro, existem umas questões que a gente precisa ponderar e avaliar. Estamos possivelmente diante de um homicídio, tá? Mas esse homicídio ele pode ser tanto doloso quanto culposo. Quando falamos em homicídio doloso, é que a pessoa que teve essa conduta que levou a outra a óbito, ela quis esse resultado. Ela agiu pensando, ela teve ânimos necandi, ela teve a vontade, ela agiu animada por um dolo, por uma vontade, por um ânimos de ceifar a vida de outra pessoa. Foi lá e fez. Isso é o dolo. Os crimes dolosos contra a vida vão a júri, tá? Vão a júri e tem uma pena de 6 a 20 anos. Isso é o que traz a lei no homicídio simples doloso, tudo bem? Mas quando falamos em homicídio culposo, o que é o homicídio culposo? Uma conduta humana de alguma pessoa, ela contribui para que a outra pessoa venha a óbito. Então, por exemplo, tragédias. Essa tragédia que está sendo muito comentada nessa semana é um exemplo claro e nítido de um homicídio culposo. Por que culposo? Porque aquelas pessoas não tiveram a intenção de ceifar a vida dessa jovem garota. Eles não buscaram esse resultado, mas ele aconteceu devido a uma conduta dessas 3 pessoas. Porém, não temos o liame subjetivo que é o dolo, para que eles vão ao júri, para serem julgados por crimes dolosos contra a vida. Aqui nós temos estampado um homicídio culposo. E quando acontece o homicídio culposo? O homicídio culposo ele acontece quando existe um resultado morte provocado por uma conduta de uma outra pessoa, porém essa pessoa que contribuiu para esse resultado, ela não estava na intenção de ceifar a vida de outra pessoa. Isso aconteceu devido à culpa. A culpa ela pressupõe negligência, imperícia ou imprudência. Nesse caso, estamos diante da negligência. Negligência em analisar os mecanismos de segurança, negligência aí no trabalho que foi realizado, que levou a esse resultado de óbito, de morte. É uma tragédia, é um caso trágico. Isso acontece muito também em parques, muitas vezes parques de diversões, quando algum brinquedo descarrila e existe, né, pessoas que vêm a óbito, também se enquadraria nessa questão de homicídio culposo. O homicídio culposo, pessoal, em tese, ele não deve ser decretada a prisão preventiva, porque existe um impedimento legal, tá, para que seja decretada a prisão preventiva, e também é um crime que, se a pessoa for condenada, a pena é muito baixa, ela não chega nem a ficar presa, ela vai suportar uma pena aí, muitas vezes em regime aberto e substituída por restritivas de direitos, porque a pena do homicídio culposo é muito baixa. Eu vou deixar aqui para vocês entenderem a diferença da pena de um homicídio culposo para um homicídio doloso. A lei diz isso. Claro que é uma tragédia, uma pessoa perdeu a sua vida, mas nós não podemos condenar essa pessoa que incorreu em culpa como se tivesse realizado essa conduta com base no dolo. Isso traz uma diferença muito grande, até porque a pessoa que comete um homicídio culposo, ela sofre muito as penas já dessa conduta. Ela é um sofrimento tremendo para a grande maioria das pessoas que cometem um crime culposo, ainda mais um homicídio culposo. Então, o homicídio culposo não gera prisão preventiva, não deve ser decretada prisão preventiva, por mais que seja uma tragédia, tá? Outra discussão é sobre a possibilidade de buscar aí um dolo eventual, mas isso é uma discussão que tem que ser construída com base em abstração, não estamos aqui para trazer isso. O que está estampado nesse caso é o homicídio culposo. Por quê? Porque podemos visualizar de modo mais nítido aí a negligência. Não era para ter prisão preventiva, é uma tragédia sim, todo mundo fica muito triste sim, infelizmente tragédias acontecem, a gente não está passando a mão aqui, estamos fazendo pontuações técnicas, tá? Então, o homicídio culposo não deve decretar prisão preventiva e também a pessoa, não existe cabimento em passar o julgamento, a fase processual de apuração presa, sendo que se ela for condenada, nem presa ela vai ser. Então, aqui mais pontuações jurídicas sobre casos concretos.